Você está passando por aquela fase difícil que a sua criança não para quieta um minuto, você sai em público e ela não consegue ficar quieta, só quer sair correndo, não te obedece quando você fala para ele devagar, para ele não correr, e você está passando muita dificuldade, passa por muita preocupação dele sumir e você nunca mais encontrar? Saiba que você não está sozinha. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho sobre o porquê isso acontece e como você pode fazer para melhorar essa situação. Olá, meu nome é Elaine, eu sou mãe de trigêmeos e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa dificuldade que as crianças pequenas têm em obedecer comandos quando a gente fala para elas não correrem, né? Quando a gente está em público, passeando no shopping, por exemplo, e a criança tem dificuldade de ficar perto dos pais. Por que será que isso acontece? Mas antes de prosseguir, se você está gostando desses vídeos, está gostando desse conteúdo, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para que eu possa continuar fazendo mais vídeos assim para você. Essa situação, ela é muito comum entre crianças pequenas, principalmente aquelas crianças que são mais ativas, que têm mais energia para gastar, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, as crianças em casa, não tem a escola, que a escola ainda era um local onde elas podem gastar energia, elas brincam, elas têm atividades focadas para elas, né? E em casa, muitas vezes, a gente não faz tanta coisa para a criança. E aí, quando a gente vai no supermercado e precisa levar a criança, é o momento dela se divertir. Quando você vai no shopping ou numa praça, é o momento dela gastar essa energia. Só que, em algumas situações, é perigoso que a criança saia correndo, né? Desgovernada. Ela precisa ter um pouco de atenção, te acompanhar, seguir o que os pais estão falando, né? E como a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, nós temos que entender que é normal esse comportamento da criança, né? Não que a criança está sendo desobediente, desrespeitosa, está sendo rebelde. Esquece isso, a gente não pode ter esse tipo de olhar, né? A gente precisa encarar esse comportamento como adequado para a idade da criança e saudável, né? Muito saudável que a criança se exercite, seja ativa e corra. E eu gosto muito de Maria Montessori porque ela tenta mostrar pra gente como é a cabecinha da criança, né? Então ela diz que as crianças pequenas, na faixa dos 2, 3, até os 5 anos, ela ainda tá descobrindo muito o mundo, ela tem muitas descobertas e que a mente da criança é uma mente absorvente, ela é uma mente que veio de fábrica, pronta para captar tudo que tem ao redor dela, né, no mundo. E ela tem essa necessidade que é instintiva de se exercitar, de testar os limites, de testar o mundo, né, de explorar. E quando os pais falam para elas que não pode fazer, né, não pode correr, não pode ir ali, não pode olhar aquela árvore, não pode olhar aquele jardim, fica aqui perto de mim. Quando você diz isso para a criança, você acaba gerando um conflito existencial na cabecinha delas. Porque, de um lado, ela tem esse chamado da natureza, chamado instintivo da natureza de explore, corra, se exercite, né? É um chamado instintivo da natureza. E do outro lado, a figura do pai e da mãe, que é uma figura que ela ama, extremamente importante na vida dela, que está falando para ela fazer o contrário. Então ela fica nesse impasse, né? Quem eu vou obedecer? O chamado da natureza ou a minha mãe que eu amo tanto? E aí muitas vezes ela acaba obedecendo mais ou menos, ela corre um pouquinho e volta, ou ela corre e esquece de voltar, ou ela fica do seu lado, mas ela fica impaciente, né? Porque ela fica sendo chamada, né? Com esse chamado que não interrompe nunca. Então ela fica querendo toda hora ir, ela puxa da sua mão, ela chora, ela fica chata, chorosa, manhosa. E você pensa que é birra, você pensa que é chatice da criança, mas na verdade não é. É esse impasse mesmo que fica na cabecinha dela. Então, a melhor forma de lidar com isso é você dar uma ordem para a criança que está em acordo com essa ordem da natureza, né? Com esse chamado para a natureza. É você dar uma ordem que condiza com essa necessidade de exploração. Quando você faz isso, a chance da sua criança te obedecer, ela aumenta muito, né? Porque você está falando para ela, faça o que a natureza te pede, faça. Então, se você tiver com uma criança num shopping, por exemplo, né, num local cheio de gente, você quer que ela fique perto de você e você fica falando, não é para correr, e ela sai correndo,
a chance dela te desobedecer é muito grande, né? Porque você está falando para ela não corre e a natureza está falando para ela corre, olha quanto espaço, olha quanta coisa legal para você ver. Então a melhor forma de você lidar com isso é você falando para a criança o que ela pode fazer. E de preferência, o que ela pode fazer tem que estar alinhado com esse chamado da natureza, que é a necessidade de exploração e de correr, né? Então você pode falar para ela assim, filha, a gente está no shopping, aqui é muito movimentado, você tem que ficar perto da mamãe. Você pode correr até ali, você pode dar uma referência, corre até aquela loja e volta para cá correndo, volta correndo para a mamãe. Você pode correr até aquele quiosque e você volta correndo para a mamãe. Ou você pode ficar correndo em círculos, enquanto a gente está andando, você pode correr em círculos. Se você falar esse tipo de coisa para a criança, a chance dela te obedecer é muito grande, né? E a chance dela ficar perto de você e você manter a segurança da situação também aumenta muito, né? Então, quando a gente diz para a criança o que ela não pode fazer, se esse não pode vai contra aquela natureza, né? O chamado da natureza dela, ela não vai mesmo obedecer. E não é porque ela é uma criança ruim, porque ela é desobediente, porque ela tá mimada, porque ela é birrenta. Não, apenas porque você está dizendo para ela não fazer o que ela precisa fazer para se desenvolver, né? E para ser saudável como criança. Mas, claro, em algumas situações a gente realmente não pode falar para a criança correr em nenhuma hipótese. Ou então a gente não quer, né? A gente tem todo o direito de falar, não, nesse lugar eu não quero que a minha criança corra. Tem lugar para correr na minha casa, eu tenho um quintal grande, eu tenho uma rua que eu permito que ela corra. Aqui não é o momento, aqui não é oportuno. Também é uma opção. Os pais, eles têm que ter essa visão. Eles têm que ter o conhecimento das necessidades da criança, mas eles também têm que tomar as decisões do que cabe e o que não cabe em determinada situação. Então, se esse for o caso, existem mochilas para vender com guia, né, onde você amarra na criança, existem cintos de segurança que você coloca ou pulseirinha que você coloca na criança, e que é super válido. Lógico que vai ter gente que vai olhar torto, tem gente que vai falar, nossa, tá tratando a criança igual o cachorrinho. Mas se você tomou essa decisão de maneira consciente, você naquele momento, naquela situação, entende que é o melhor para você fazer para o seu filho, vai em frente, né? Existem esses recursos que é para a gente usar. O que não pode é realmente a criança sair correndo e você perder o controle, ou a criança ficar do seu lado de mãos dadas, ou você precisar obrigar ela, né, a até machucar às vezes a mão da criança de tanto que você tem que segurar, porque ela não se convence de que ela tem que ficar do seu lado, né? Então, pondere essas duas opções. Ou você fala para a criança que ela pode correr, mas que ela tem que voltar e ela tem que correr, né, num perímetro próximo, ou você usa esses artimanhos de cinto, né, de guia, mochilas com guia, para você se sentir mais seguro, até a criança se convencer de que se ela correr aonde você falou que pode correr, ela pode ficar sem a guia, né? Porque ela vai achar até ruim ficar com a guia, né, em alguns momentos, se sentir presa. Então você fala para ela, você tem as duas opções. Você pode ficar com a mochila, ou você pode correr perto da mamãe, ou andar perto da mamãe, né, de mãozinha dada. Dê opções para a criança, explique para ela o que você quer que aconteça naquelas situações, né? E assim, a relação entre vocês no dia a dia, nessas situações corriqueiras, vai ficar mais leve, mais fácil de conduzir, tá bom? A dica de hoje é essa, espero que tenha sido muito útil. Não esquece de deixar para mim o comentário falando se você já passou por isso, se com a sua criança também é assim, você tem dificuldade, se você tem mais alguma dica para passar, para comentar aqui com os pais que estão tendo o mesmo problema. Beijão e até o próximo vídeo.